Antes de começar, uma sugestão. Para mergulhar nas histórias, use fones de ouvido. Esse episódio foi produzido antes da pandemia do novo coronavírus. Esse episódio começa fora do estúdio porque ele nasce na estrada. Nós aqui no Vozes queremos te contar histórias de pessoas que você com certeza vê todos os dias e das quais você depende muito, mesmo que não pare para refletir. Aliás, nesse exato momento, por exemplo, eu tô cercada de veículos que em algumas horas ao dia vão ganhar as rodovias do Brasil. E eu tô aqui esperando o Israel terminar de arrumar tudo pra gente sair. Ele começa a rotina cedo, por volta das 4 da manhã. O café às vezes sai antes mesmo de o dia clarear. Israel é caminhoneiro. Faz tudo o que come nas viagens na cozinha do caminhão, que fica em uma espécie de armário na lateral direita do veículo. É surpreendente o tanto de coisa que cabe ali. Aliás, só pra você saber, cozinha em caminhão é quase que um luxo, viu? O Israel faz parte de uma realidade que talvez você nunca tenha parado pra observar. Eu confesso que eu nunca tinha. Ele e tantos outros caminhoneiros passam horas ao volante e precisam estar atentos a todas as direções o tempo todo. Vivem a maior parte dos dias com saudade. Da família, dos amigos, da própria vida. Enfrentam uma série de dificuldades para que eu e você possamos ter à disposição um monte de coisas, incluindo comida, roupa, coisa para casa e por aí vai. Bom, o Jael já fez sinal, chegou a hora. Mas eu preciso saber de uma coisa. Você vem com a gente na boleia? Dá uma olhada aqui. Se posicionar, ver se você ficar aí, tá bom? A cama é boa. Para não perder o costume, eu sou Gabriela Viana e esse é o Vozes, que está caindo na estrada para falar sobre os caminhoneiros no Brasil. Opa, deu a hora, né? Oi, vamos ligar o bichão. Tá vendo? Tem que deixar fazer a leitura, que é eletrônico, né? É que nem carro, né? Pode chegar ali, tá? Vozes. 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 Histórias e reflexões. Chegamos ao pátio onde Israel estava por volta das 8 horas da manhã. Ele precisava sair às 9 horas de Guarulhos, na Grande São Paulo, para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde foi carregar o caminhão para seguir viagem. Tinha que chegar lá até às 11h30 da manhã. Foram cerca de 50 quilômetros pelo caminho que ele escolheu. Quando chegamos, vimos o Israel preparando o caminhão. Ele vestia shorts jeans, uma regata preta e calçava chinelos, que tirou na hora de dirigir. Ó, vai ser a primeira vez que a gente vai andar de caminhão, viu? Vocês vão gostar. Prazer, tudo bem? Olha, pronto. Esse é a Eric. Seu nome é mesmo? Gabriela. Gabriela aí? Eric. Com ele estava a Bia Ambrosio, que era uma das assessoras da Cargo X, uma empresa que conecta caminhoneiros a milhares de embarcadoras de mercadorias. Aliás, isso é uma coisa bem importante para eu já te falar. Esse episódio nos exigiu quase que um glossário para a gente poder entender o estradês, digamos assim, a língua dos caminhoneiros. E embarcadoras foi uma das primeiras palavras. Sempre que essa palavra aparecer por aqui, significa a empresa dona da carga que aquele caminhoneiro vai transportar. Entendeu? Tem alguma coisa que você gosta de ouvir? Ouvir? Na verdade, quando eu tô dirigindo mesmo, concentrado, eu não gosto de ouvir nada. É só o caminhão. Eu tô vendo itinerário, o trânsito, entendeu? Aí quando eu tô animado, eu tenho um pendrive aí, que é da música antiga, anos 80, né? Mas eu gosto assim de ouvir um pouco de sertanejo. Na verdade, eu gosto de um pouco de casa. O que mais vocês querem saber? Ih, a gente quer saber muita coisa. É. Israel é um homem simples e de poucas palavras. Ele deixou logo claro que não é muito de conversa, não. Demorou um pouco para poder se sentir à vontade com a nossa presença. Mas mesmo assim, já nos mostrou como a relação entre os caminhoneiros funciona. O cara tá meio fechado assim, né? Não, mas não tem problema, a gente vai conversando. A minha pessoa em si. Porque a gente é caminhoneiro e de vida hoje, que nem certos motoristas a gente pode confiar, então a gente não conversa muito, entendeu? Israel já tem 17 anos de estrada. Fez 47 e poucos dias depois da entrevista. Ele trabalha para o irmão em uma pequena transportadora. O caminhão que ele dirige pertence à empresa e é bem grande, mais de 17 metros de comprimento. Ele trabalha para um dia comprar o próprio caminhão. A gente teve bastante sorte, porque ele não é do tipo que gosta de levar gente na boleia, ou seja, de dar caronas, mas topou embarcar outras 4 pessoas.
O Gabriel Damião, nosso estagiário, a Bia Ambrósio, a Érica Paixão, produtora aqui do Vozes e que daqui a pouquinho vai aparecer por aqui, e eu. E lembra que lá no início eu falei que a câmera era boa? Foi porque foi exatamente nela que a gente viajou. Nós 4 ficamos sentados lá, logo atrás do banco dele. Assim que saímos do pátio, já começamos a sentir os primeiros desafios que os caminhoneiros enfrentam diariamente, antes mesmo de cair na estrada. A primeira rua em que viramos era tão estreita que eu achei que a gente não ia conseguir passar. Assim, que hoje ainda tá bom, você tem que ver quando tá cheio isso aqui. Tem não de parar, passar direito. Aí que nem, ó, você tem que abrir bem pra passar, às vezes o folgadinho para o carro ali, ó. Aí como é que você vira a carreira? Vai ter que procurar o cara. Cadê o cara? Vamos atrás do cara. Aí, tá vendo? Aí, ó, vai devagarzinho, tá vendo? Tem que olhar o peito da carreta pra ver se não joga no muro. Ó, deixa eu passar, filhão. Israel foi desviando o caminhão de muros, carros e tudo que aparecia na nossa frente. Parecia que ele estava dançando com o ritmo da cidade, sabe? Naquela máquina que chega a carregar até 25 toneladas de uma vez. Depois de se esquivar de cada obstáculo que a rua colocou no nosso caminho, a gente conseguiu chegar à estrada. Mas isso não significa que as condições eram muito melhores, não. Meu nome é Maurício Lima, eu sou sócio-diretor do Instituto Ilus, trabalho no setor de logística, supply chain, transportes há 24 anos. A gente foi até o escritório do Maurício, na região central de São Paulo. Ele estava esperando pela gente na entrada e nos levou até uma das salas de reunião. O Ilus é responsável por consultorias de logística e estudos sobre o assunto aqui no Brasil. Supply chain é isso, uma gestão da cadeia logística de suprimentos. A gente queria entender como funciona esse sistema e quais são os desafios em infraestrutura no país. Na realidade, que a gente tem uma carência de infraestrutura total. Agora, o que acontece? Não só o rodoviário é carente, como os outros também são muito carentes. Então, a gente tem muito pouca ferrovia, a gente tem muito pouca hidrovia, a gente tem muito pouco duto. E dentro desse sistema que é totalmente carente de infraestrutura, mal ou bem, o rodoviário ele consegue trabalhar um pouco acima da sua capacidade. Então, acaba que a gente tem muitos acidentes nas estradas, a gente tem as estradas numa condição ruim. Então, para a família, né, que não está transportando carga, mas está trafegando na via, com o seu automóvel de passeio, também encontra uma situação muito inadequada por essa distorção que a gente tem na infraestrutura e isso ainda agrava ainda mais a vida de quem depende da estrada para sobreviver, que no caso é o caminhoneiro, né? Essa falta de infraestrutura nas rodovias tem um alto custo para a gente também. É que os produtos que consumimos e que os caminhoneiros transportam ficam muito mais caros. Por exemplo, em 2019, uma pessoa que vive na região norte gastou cerca de 40% a mais nas compras pela falta de pavimentação adequada nas rodovias. Para quem mora no sudeste, esse aumento no valor dos produtos foi de 24%. Os dados são da Confederação Nacional dos Transportes. Ou seja, quanto mais difícil é para o caminhoneiro chegar numa região, mais cara fica a mercadoria que ele transporta. A falta de infraestrutura das rodovias também pesa no combustível dos caminhões. É que por causa da má pavimentação das estradas, sejam elas públicas ou concedidas, os transportadores tiveram um custo extra de mais de 3 bilhões de reais, sendo um gasto adicional de mais de 931 bilhões de litros de diesel. Isso equivale a 372.400 piscinas olímpicas cheias. E por falar em diesel, poucos minutos antes de sair de onde a gente estava, o Israel lembrou que precisaríamos fazer uma parada logo no início, lá no posto de combustível. Na entrada de posto. Tá devagarzinho. Nada esteja fino. Deixa eu ver quanto tá o óleo aqui. O que eu falei pra você, tá vendo? 379. Comum, né? Ó. Aí tem um posto aqui que a gente abastece mais barato, entendeu? Sabe esse valor do diesel que o Israel comentou? O Juliano e todos os outros caminhoneiros que você vai conhecer aqui reclamaram da mesma coisa. O maior custo hoje para a gente se manter na profissão é o combustível. Hoje, para a gente se manter na profissão, se não souber pegar um frete, o combustível, o diesel come todo, aí você não tem dinheiro nem para chegar no cliente. Vou te dar um exemplo, uma viagem aí de, vou colocar 3 mil quilômetros, ela vai consumir hoje 40% do seu valor do frete em diesel.
É muita coisa. E esse alto preço foi justamente o estopim para uma crise que você certamente se lembra. 5 aeroportos do país têm combustível suficiente para abastecer as aeronaves até hoje. Caminhoneiros bloqueiam 2 rodovias paranaenses na manhã de hoje em protesto contra o aumento do diesel. Pelo menos 17 estados registram paralisação de caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros ocorreu em maio de 2018. E é seguro dizer que todos nós aqui no Brasil fomos afetados em algum nível por ela. Entre as diversas reivindicações desses profissionais estava o valor do diesel. Na época, a Petrobras havia anunciado o aumento do combustível. Os caminhoneiros exigiam que a carga tributária sobre ele fosse reduzida a 0. E como aqui o combustível também é distribuído pelos caminhoneiros, a população ficou sem. Teve gente que não tinha gasolina para sair com o carro de casa. Voos foram cancelados. Alguns chegavam a guardar gasolina em casa. Os postos estavam lotados e com filas enormes. Os mercados ficaram desabastecidos. E estocar toda a comida possível foi a opção de muita gente. Rodovias ficaram interditadas por caminhoneiros. Conseguimos fechar aí os 2 lados da pista e ninguém passa, tudo fechado, rapaziada. O transporte público ou estava lotado ou não saía da garagem. E o jeito era andar de bicicleta ou a pé. Ficou tudo um caos. Tá aí tudo parado aí, ó. Tá tudo parado aí, entendeu? O Brasil parou. A alta no valor do combustível afeta diretamente todos nós. Afinal, tudo fica mais caro. De janeiro até maio de 2020, a Petrobras já reduziu 9 vezes o valor dos combustíveis nas refinarias. Ou seja, existe uma volatilidade bem grande dos preços. E isso afeta muitos caminhoneiros, especialmente os autônomos, como o Juliano. A gente, então, resolveu levar essa questão para o Maurício. Essas mudanças constantes são boas ou ruins? Quando você olha o ano, você não tem aumentos muito grandes do diesel. O que está acontecendo é uma volatilidade de preço que o setor ainda não estava acostumado, porque antigamente o preço só aumentava. E quando o preço só aumentava, né, ele aumentava de vez em quando. Não aumentava sempre. Hoje em dia, qual é a questão? O preço aumenta, mas também diminui. Mas o mercado ainda não se acostumou com essa dinâmica de flutuação de preço. Outro ponto importante, para você ter uma ideia, a CNT mostrou em um levantamento que mais de 60% das mercadorias transportadas viajam pelas rodovias. Ou seja, somos muito dependentes desse sistema. Mas por quê? E será que isso é uma característica só nossa? Então, quando você pega, por exemplo, a carência que a gente tem de ferrovia, a carência que a gente tem de duto, o rodoviário ainda cumpre essa função de transportar o que a gente não tem em outros modais para transportar. E normalmente são essas situações que levam a característica de vida mais dura para a própria profissão do caminhoneiro. Então, por exemplo, no lugar de boa infraestrutura, normalmente o motorista de caminhão ele percorre uma distância média pequena, ele volta para casa com muita frequência, ele está transportando uma carga que é de alto valor agregado e com isso consegue ter um frete mais bem remunerado. E no Brasil, por essa carência generalizada de infraestrutura, esse motorista muitas vezes está exposto a quê? A estradas ruins, a distância de percursos muito longos, a carga de muito baixo valor agregado que não rentabiliza tanto frete, né? Então, de forma geral, eu diria que a gente tem uma carência de infraestrutura e essa carência de infraestrutura acaba desvirtualizando um pouco o que é o rodoviário no Brasil. E pode parecer, poxa, então isso é bom para o caminhoneiro, porque isso aumenta a demanda dele. Não, porque essa demanda é não qualificada. Juliano é um caminhoneiro muito experiente. Dos 41 anos que tem de idade, 22 deles foram vividos na estrada. Nossa conversa foi pelo telefone porque no dia do nosso papo ele estava bem longe de casa. Tinha ido para o Rio Grande do Sul, a mais de 1.000 quilômetros da cidade de Socorro, no interior de São Paulo, que é onde ele nasceu e cresceu. Inclusive, rotas longas são a especialidade dele, sendo o norte e nordeste as regiões que ele mais frequenta. E aí eu quis saber o porquê. É motivo da parte financeira, né? Que a gente consegue um frete melhor para ir. Para voltar nem tanto, mas para ir a gente consegue um frete melhor e consegue levantar um dinheiro maior em pouco tempo, né? Juliano é um trabalhador autônomo, assim como 67% dos caminhoneiros que rodam pelo nosso país hoje. Isso significa que ele é responsável por negociar os valores daquilo que vai transportar diretamente com a empresa que é dona da carga. Agir dessa forma traz uma margem de lucro para ele, mas também não quer dizer que os negócios sejam mais fáceis. É que uma das reivindicações dos caminhoneiros para o fim da greve em 2018 era a criação de uma tabela de frete.
ela seria responsável por equilibrar o preço das negociações, estipulando um valor mínimo de frete a ser cobrado pela viagem de cada caminhoneiro. Esse valor deveria considerar o tipo de carga, a distância percorrida e os gastos que o motorista tem com manutenção do veículo, combustível e pedágio. Caberia à empresa contratante, então, cobrir integralmente essa última despesa. A primeira versão dessa tabela foi aprovada ainda em 2018. De lá para cá, ela passou por 3 atualizações e a mais recente delas foi feita em janeiro deste ano. Na teoria, essa regra pode parecer interessante para o caminhoneiro, né? O Juliano também achou isso. Mas na prática, ele nos disse que a coisa é meio cilada, Bino. A respeito desse piso mínimo de frete aí, ó, não é a solução do transporte. Não é o que vai tirar todo mundo dos motoristas da miséria. Só que é o mínimo que o povo tinha que fazer, era tentar seguir isso. Aí eu tento seguir, fazer um frete melhor, e atrás de mim tem outro parceiro dizendo que vai um frete mais baixo que o meu, e não quer seguir esse piso. Você vê, pô, a gente está batalhando para melhorar isso, melhorar aquilo, e a pessoa está ali e ela não faz nada para melhorar. Então essa parte aí que eu falo, como a gente se valorizar, se unir, e trabalhar num preço justo. A situação é bem complexa. Percebe que não dá para falar em competição justa quando as regras do jogo estão contra os jogadores? A tabela, que a princípio obrigaria os contratantes a assumirem parte dos gastos em transporte, acabou colocando os caminhoneiros, principalmente os autônomos, em uma disputa não muito saudável. O ponto de vista do Maurício, aquele especialista com quem a gente conversou, também nos fez pensar que não há uma solução única para esse problema. Na visão dele, a tabela é uma resposta artificial a uma questão que é generalizada. Porque quando você tabela o frete, você está colocando uma imposição do governo sobre o preço. Você pode imaginar a mesma coisa e falar o seguinte, ó, eu vou tabelar o pão vai ter um valor mínimo. Isso, na economia, isso tende a gerar distorções. A primeira distorção seria, poxa, então, numa situação dessa, poderia acabar, por exemplo, com os caminhoneiros autônomos, porque, se eu sou uma empresa, né, que preciso de transporte e eu tenho que pagar um valor, que é um valor acima do valor do mercado ou acima do meu valor operacional, eu prefiro não contratar isso, eu prefiro eu mesmo fazer. Qual é o problema disso? Quando você coloca uma situação desse tipo, a empresa que vai acabar fazendo transporte, em última análise, seria a empresa que transporta dona da carga. Mas a empresa que está dona da carga, ela não é competitiva no transporte. E aí, quando você vai ver a competitividade do Brasil, o Brasil está perdendo competitividade em relação a outros países. Por quê? Porque ao invés dele utilizar várias empresas, pegando onde cada empresa é mais competitiva, ele está pegando uma empresa e está obrigando essa empresa a fazer investimentos em coisas que não são atividades fins dela. Isso acontece demais no Brasil. Então você vê, por exemplo, uma empresa, muitas vezes, que ela é dona da carga, mas ela tem que ter um terminal portuário. Ela quer ter um terminal portuário, né? Ela não quer ter, mas isso é para ela ter o lugar dela ao sol. Então o grande ponto é que você gera uma disfunção da economia, porque a empresa ela começa a ter que fazer atividades que não são atividades fins dela, mas se não tiver isso, ela não consegue competir porque ela não tem uma oferta. Ainda falando sobre infraestrutura de estradas, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, algumas coisas me pareciam fundamentais, como um bom pavimento nas vias, tarifas menores nos pedágios, boa sinalização. Mas tem coisa na rotina de um caminhoneiro que vai um pouco além dessa primeira camada e que eu só me dei conta conversando com eles. Sim, meu caminhão é equipado. Hoje eu tenho uma geladeira no meu caminhão, tenho uma cozinha, onde tem meus mantimentos, tenho o meu fogão, eu tenho tudo isso no meu caminhão. Então, quando chega a noite, aí a gente encosta, prepara um café, prepara uma carne, alguma coisa que você sempre tem ali na geladeira, se alimenta e descansa um pouco em volta da cozinha ali, sentado do lado de fora, conversando com alguns amigos, sempre tem alguns amigos. Depois de tudo aí é cama, né? Nessa fala já deu para notar que o Juliano é do tipo que carrega uma segunda casa no caminhão. E isso é bem importante para se manter na área. Mas as pausas que ele precisa fazer para descansar acabam sendo um problema. Nem sempre ele consegue encontrar um lugar adequado que dê conta de atender às necessidades muito básicas do dia a dia, como ter um banheiro limpo para tomar um banho. E uma boa infraestrutura, nesse caso, também significa ter um espaço de repouso seguro e confortável. Especialmente porque, desde 2012, existe uma lei chamada Lei do Descanso, que foi criada para os motoristas. Ela prevê, entre outras coisas, que os trabalhadores façam uma pausa de 30 minutos a cada 4 horas ao volante. Só que o tempo que eles passam na estrada, sem achar um pátio decente, é sempre bem maior.
E como o Juliano nos contou, isso faz com que ele tenha um custo maior na viagem, porque os melhores postos cobram mais caro pelo atendimento. Tem posto aí que parece que o cara não quer nem que você pare no pátio dele, entende? Mas a gente para, que nem eu falei, eu me programo para parar nos melhores. O custo do óleo diesel é um pouco mais caro, só que eles me dão um retorno. Banheiro decente, um chuveiro decente, um pátio ótimo, com segurança, a gente poder passar a noite. A maioria dos postos não te oferece isso. É bem caído, é bem sujo, para falar a verdade, é sujo. No fim de 2019, uma lei até foi pensada para tentar sanar esse problema. É a Portaria 1343, criada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Ela diz que toda estrutura de parada feita para os motoristas deve ter chuveiros quentes, itens de higiene e água potável gratuita em restaurantes e refeitórios. Se ela vai ser o suficiente, ainda é cedo para te responder. Mas no debate a gente promete falar mais sobre isso. Meu nome é Alessandra, sou motorista carreteira, tenho 45 anos, e estou há 11 anos na profissão. Ela já se apresentou, né? Mas eu preciso vir aqui com um glossário do episódio te explicar que uma motorista carreteira ou um motorista carreteiro é quem transporta carga sob encomenda e dirige, claro, uma carreta. Quer comer um pão? Não, obrigado. Quer um queijinho lá no Nordeste? Eu quero. Pão na maqueja. Eu quero do Nordeste, né, Gabi? Queijinho lá no Nordeste. Foi exatamente assim que chegamos à casa da Alessandra em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, tomando café da manhã com direito a queijo vindo diretamente de Fortaleza, numa viagem recente que ela fez. O cheiro do café fresquinho tomou conta da cozinha. A Alessandra nos recebeu no portão da casa dela e fez questão que experimentássemos o queijo e o café antes da entrevista. A gente se sentiu bem em casa, como você pode ter percebido. Enquanto papeávamos ali em volta da mesa da cozinha, ela já ia dando os primeiros sinais do que iríamos ouvir mais pra frente. Fez questão de dizer que ela mora no caminhão, cruzando BRs país afora, e é turista em casa. Eu costumo dizer que meu endereço é 116, 101, apartamento 370. Alessandra é mulher, esposa, mãe, avó e uma profissional completamente apaixonada pelo que faz. Ela é tão apegada ao caminhão que raramente fica em casa. A gente conseguiu se encontrar por causa de um empurrãozinho da neta mais nova. A menina nasceu dias antes de uma viagem da Alessandra e, por isso, ela resolveu ficar em casa para dar apoio à filha. A gente aproveitou um dos raros dias dela na cidade para poder conhecê-la. E, Alessandra, o que é ser caminhoneira para você? Olha, era sonho, sempre quis. Sempre fui apaixonada pela profissão. Para mim, é uma realização. A gente conversou na sala, sentamos lado a lado no sofá. Na estante, além da TV, ficam vários bibelôs e outros artigos de decoração que ela comprou em viagens pelas estradas do país. O carinho especial é pelas lembranças do Nordeste, região onde ela mais trabalha. A Alessandra nos mostrou os anjos com as iniciais das filhas e as imagens de Nossa Senhora Aparecida e São Jorge, de quem é devota. Enquanto conversávamos, o neto de 6 anos, Davi, se dividia entre assistir TV e brincar pela sala. A Alessandra faz parte de um número muito pequeno. Tão pequeno que não chega nem a 1% do total de caminhoneiros, como mostra o último levantamento sobre o perfil dos caminhoneiros feito pela Confederação Nacional dos Transportes. A profissão ainda é majoritariamente masculina. E ser uma motorista ainda causa estranhamento e desperta o preconceito de muita gente. E a Alessandra sentiu isso logo na primeira vez em que manifestou o interesse de dirigir um veículo de grande porte. Trabalhei muito tempo faxineira dentro de uma empresa de ônibus. Foi quando eu pedi uma oportunidade para passar para ser motorista. Aí o meu chefe olhou para mim e falou assim: não, você nasceu para ser faxineira, não motorista. Aquilo me marcou muito. A Alessandra é claramente uma mulher forte e convicta das escolhas que fez e que faz. Mãe de 2 meninas, teve dificuldade em equilibrar a vontade própria e a necessidade das filhas. Afinal, ela não é a única caminhoneira da família. Jairo, o marido dela, exerce a profissão há 30 anos. Com os 2 passando tantos dias fora de casa, com quem ficariam as crianças? Olha, no começo foi muito difícil para minhas filhas, porque ainda eram de menor. Mas hoje não, elas hoje me tratam como heroína. Então hoje elas já estão bem adaptadas. E o Jairo, como é que foi para ele a reação quando você disse? Ele não queria. Não, ele não queria eu na estrada de jeito nenhum.
Aí eu falei para ele, cara, mas você também tá, né? Então, deixa eu seguir um sonho, né? E depois ele me apoiou muito, até hoje. Tinha medo no início? Tinha medo por causa dos riscos, né? De roubos, né? De acidente na rodovia, né? Porque a gente também passa muito constrangimento por ser mulher. É isso que eu ia te perguntar, como é que é ser mulher e caminhoneira hoje no Brasil? É um desafio, porque existe ainda muito preconceito, porque nós somos minoria. Então é um preconceito muito grande. Uma vez que eu estava no Recife, fui descarregar numa empresa, eu fiquei 3 dias tentando entrar para descarregar. Porque por eu ser mulher, eles não queriam que eu entrasse. E eles falavam o que pra você? É que não era permitido entrar mulher. E aí? Aí eu tive que procurar outros métodos, de abrir até uma ocorrência para poder estar descarregando a carga. Então esses são os preconceitos que a gente sofre muito. Dos outros colegas caminhoneiros, isso também existe? É uma profissão machista na sua visão? Bem no começo passei, eles falassem que ali não era profissão de mulher, que mulher tinha que ficar pilotando, era fogão, passava. Ela me contou que hoje ainda tem dificuldade com alguns caminhoneiros e empresas, mas que, no geral, é respeitada pelos colegas de profissão. Disse que aprendeu a se impor também. Esse é apenas um dos desafios que ela escolheu enfrentar. E a Alessandra reconhece isso. É uma mulher sem rodeios. Não titubeou para responder nenhuma das perguntas que eu fiz. Me contou que, junto com o Jairo, descobriu uma forma de ter os dois na estrada. Contar com uma rede de apoio e colocar as crianças na boleia do caminhão. Ou seja, elas também caíram na estrada. No início elas iam com vocês? Sim, a mais nova só faltou nascer dentro do caminhão. Você dirigia, então, falou que estava grávida? Sim. Então, até quantos meses? Até o final? Até o final. E sozinha? Sim. Mulher! Sim. Como é que era isso? Eu não tinha medo, porque eu nunca tive medo. Eu sempre fui muito aventureira. Eu costumo dizer que eu sou aventureira. Porque você pegar uma estrada, andar 3, 4 mil quilômetros, você não ter horário para rodar, tanto você roda à noite como de dia, como eu, no meu caso. Então, eu costumo dizer que sou aventureira. Pra ter minha neném, eu parei dia 20. Quando foi dia 28, ela nasceu. E aí você ficou o período de licença maternidade? 10 dias. Ela nasceu de parto normal? Não, cesárea. Você voltou com 10 dias? Voltei. Sim, só foi tirar os pontos, botei ela dentro do caminhão e fui. Ela viajava com você, então? Sim, o tempo inteiro. Até os 4 anos, quando passou pra escolinha. Caramba, e como é que era pra tua outra filha também? Qual a diferença de idade dela? De 8 anos. A minha outra ficava com a minha sogra. Como é que é essa experiência de estar a família inteira num caminhão viajando contigo? Ai, é muito gostoso, muito gostoso. A gente se diverte, a gente para, a gente faz comida na carreta, porque eu tenho tudo na carreta. A gente para, faz comida, para imposto, é uma delícia. O espírito aventureiro da Alessandra foi ficando cada vez mais evidente conforme ela ia me contando as histórias de vida. Na conversa, disse que tem um destino preferido, Manaus. E em uma das viagens para lá, junto com o marido, cada um em um caminhão, é claro, ela ficou à deriva por 4 dias em uma balsa. Olha, marcou, porque foram 14 dias e eu fiquei em cima de uma balsa, à deriva no rio. Ela se destacou do rebocador e eu fui descendo de rio abaixo, em cima da balsa. Só tinha seu caminhão? Não, tinha vários caminhões, mas só tinha eu e mais um motorista, porque conforme ela despregou, meu marido ficou numa balsa, eu fiquei em outra. Aí ela foi descendo de rio abaixo. Só que eu fiquei à deriva no rio 4 horas, descendo de rio abaixo. Daí veio outra balsa e conseguiu segurar a que eu estava. E daí o rebocador subiu em cima de uma bancada de areia, ali nós ficamos 4 dias, no meio do rio. Fomos resgatados por um aviãozinho que a gente chama de voadora, que posa na água. Então, nós fomos resgatados por isso ali, 4 dias. E o Jairo te ligava? Como é que... Não, porque não, lá você fica esse tempo todo sem contato, sem sinal, não tem sinal de nada, não tem sinal de telefone, não tem nada. Você fica isolado do mundo. Ai, meu Deus, eu me mantive calma, porque correr pra onde? Cair dentro d'água não podia, porque os bichos iam me comer. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha pra sair, tinha que ficar ali. E o outro cara que tava contigo? Entrou em desespero, esse colega meu entrou em desespero, mas eu sou muito calma nessas horas, né? Aí terminou que conseguiram buscar todo mundo e ficamos todo mundo numa balsa só. Porque era só aquela balsa que eu estava que tinha o alimento, porque era da minha carreta.
Eu tava cozinhando para todo mundo. A Alessandra é uma mulher de negócios. É ela que negocia o próprio frete e também o do marido, Jairo. E segundo o que a gente aprendeu produzindo esse episódio, muitas mulheres de caminhoneiros são as responsáveis pela negociação do frete. Elas são chamadas de cristais. Apesar de comum, a Alessandra não conhecia o título. Curiosamente, fui eu que contei que ela é uma cristal. Ela achou a maior graça disso. E o que você vê de diferente da forma como você trabalha para a forma como o Jairo trabalha? Ou vocês trabalham de forma muito semelhante? Eu trabalho diferente. Por quê? O que você faz diferente? Que eu sou melhor para negociar. Ele é ruim para negociar. Durante a nossa conversa, a Alessandra ficava de olho no celular. A filha e a neta estavam para receber alta a qualquer momento. E ela já estava planejando uma viagem para dali a alguns dias. Porque a verdade é que ela não via a hora de voltar pro Bruto, como carinhosamente chama a carreta dela. Eu não descanso, só passei em casa. E meu passeio eu gostaria que fosse mais rápido ainda. Que eu chegasse num dia e já pudesse ir embora no outro. Eu sinto falta da minha cama no caminhão, eu sinto falta da minha cozinha, eu sinto falta do meu fogão, sinto falta da minha geladeira, sinto falta de tudo no meu caminhão. E na tua casa você não sente falta disso? Não sinto. Porque eu não consigo nem dormir no meu quarto. Eu jogo um colchão aqui na sala para dormir na sala, porque eu não sei mais o que é dormir numa cama, não sinto... O corpo dói se eu dormir na minha cama. Às vezes eu trago o cavalinho aqui para a porta de casa e eu durmo lá dentro dele. E o Jairo? Também. Fez uma readaptação da casa para transformar a casa no caminhão. É isso? É isso. A gente adora o caminhão, adora dormir lá dentro. O seu sono é diferenciado lá dentro. Depois da nossa conversa, a Alessandra nos levou para conhecer o Bruto. Ela mostrava o caminhão, a cama dela, o compartimento onde faz comida, onde guarda as panelas, as roupas e cada cantinho dele com tanto carinho que parecia mesmo que ela apresentava pra gente alguém de quem tinha muito orgulho, sabe? O Bruto tem a cara dela, é o espaço dela. Tem as imagens de São Jorge e de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, ela me mostrou no celular os próximos planos pro Bruto. Um adesivo que cobriria a porta esquerda inteira com uma imagem de São Jorge. E ela me olhava dizendo, vai ficar bonito meu Bruto, né? Foi ali que eu entendi a saudade que ela sente do caminhão. Agora vamos conhecer meu Bruto. Vamos lá. Vem entrar aqui dentro. Nossa, é muito grande. A minha cabeça bate na maçaneta do caminhão. Eu tenho 1,61 m. Essa aqui é a tua cama. Essa aí é minha cama. É do ladinho aqui do... Essa aqui é minha cama. Peraí, deixa eu te ver. Aqui é a minha casa, aqui é a minha vida. Aliás, a saudade é uma constante na vida de qualquer caminhoneiro. Afinal, não é sempre que a família tá na boleia, né? Eu costumo dizer que a carga mais pesada é a saudade de casa, né? Que ela fica mais presente quando estou sozinha na madrugada. Mas a gente acostuma. Às vezes a gente fica conversando sozinho, conversa com o caminhão, às vezes fala no telefone, a gente acostuma. Quando estávamos no caminhão do Jael, a gente perguntou como ele faz para driblar a solidão. E imediatamente ele sacou um pendrive de música que estava no painel do veículo. A gente pega aqui o pendrive, cadê? Tira ele daqui? Tá aqui, tem um pendrive aqui. Tem um pendrive aqui, ó. Liga ele. Que nem... E solta o som. Era um remix de Living on a Prayer, do Bon Jovi. Eu não sei se você já percebeu, mas a música fala sobre dificuldades de pessoas para sobreviver com os perrengues da vida e do trabalho, e que, com isso, vivem de preces. Eu acho que o Jael não tem a menor ideia de como a música se encaixa perfeitamente no que ele enfrenta no dia a dia. Além da música, a tecnologia também ajuda os motoristas a dar uma amenizada na saudade de casa e da família. O dia todo sozinho, a gente pensa em mil coisas. Pensa em família, pensa no trabalho, pensa no futuro melhor. Faz alguns planos que geralmente não são concretizados, por falta mesmo de recurso financeiro, mas é bem solitário. Hoje a gente tem um PX, né, no caminhão, um rádio PX que você consegue conversar com outro amigo na rodovia. Então isso aí quebra um pouco da solidão, mas tirando isso aí é bem sozinho mesmo. E por essa fala do Juliano, você já deve ter percebido que essa saudade vai além da família e dos amigos. Existe a saudade de si.
Depois de conhecer as histórias de tantos caminhoneiros, me peguei pensando, quando eles têm tempo para si? Eu não sei você, mas tem vezes que eu também sinto falta de mim. Quando perguntei para Alessandra quando ela aproveitava de fato a própria companhia e que cuidava de si, ela riu antes mesmo de me responder, como se eu tivesse feito uma piada. Sinto muita falta de ser eu, Alessandra, assim, vou ficar para mim, vou viver hoje, o dia, hoje, para mim me cuidar, para mim ir num salão, para mim ir numa loja, alguma coisa assim. A gente é meio frustrado, viu, com essas coisas. Por não viver assim, não ter um dia, um momento só seu. Porque você não dirige só para você dirige para você e para quem tá vindo, para quem tá indo. Porque num piscar de olho, minha filha, acontece cada coisa que só Deus mesmo na causa. É caminhão, carro de um lado, carro de outro, caminhão, outros vindo de frente. E você tem que estar atento a tudo. Então você nunca tá só para você. Essa atenção, inclusive, é o que ajuda a garantir mais segurança nas estradas. A Alessandra contou que uma vez ela caiu ribanceira abaixo com um caminhão para evitar se chocar de frente com um outro veículo. E eu achei super curioso que ela contava isso como se tivesse sido algo comum, sabe? Fui ali, caí na ribanceira. Zero assustador. Desci 50 metros de ribanceira. E aí que eu saí, linda lá de dentro. Liguei para a seguradora, foram lá buscar meu caminhão. 30 dias depois eu estava lá dentro dirigindo tudo de novo, indo para a estrada. O número de acidentes envolvendo caminhões nas estradas brasileiras é alto. A média é de 10 mil acidentes com vítimas por ano. E isso tem uma série de motivos. Bom, eu dirijo. Confesso que eu já tive os meus momentos de reclamar da lentidão de um caminhão que estava circulando na estrada. Você já deve ter tido seus momentos também. E muitos motoristas de passeio, amadores que somos, como disse a Alessandra, têm a mania de ultrapassar esses veículos. E, em muitos casos, também provocar acidentes. Quando estávamos na boleia do caminhão do Jael, a gente pôde observar como muitos carros passavam por nós e o tamanho da falta de paciência. Ah, mas aí você vai dizer que caminhoneiro é santo e que caminhoneiro não provoca acidente, Gabriela? Jamais, meu caro ouvinte. Até porque isso seria uma grande mentira. E aqui a gente não mente, não é não? Motoristas imprudentes existem aos montes. E a imprudência de quem dirige pode vir de muitos lugares. Da falta de consciência sobre a segurança ao volante, do cansaço e também da pressa. E foi exatamente quando falamos sobre esse tópico que a Alessandra não conseguiu conter a emoção. Alternava entre levar as mãos ao rosto e olhar para o teto, na esperança de que as lágrimas não caíssem. Não tenho medo desse negócio de estrada. Não tenho medo de batida, não tenho medo da morte. Portanto, atrás da minha carreta tá assim, tem uma frase, né, que o povo fala, mas você é meio louca, né? Eu digo, mas é assim, fui com Deus, se eu não voltar é porque eu fui morar com ele. Você que escolheu? É. Por quê? Porque assim, eu sei a hora que eu tô saindo, mas eu não sei a hora que eu tô voltando, entendeu? Eu falo pros meus filhos, eu vou e prometo voltar, mas não sei se eu volto. É isso. Te dá medo de não voltar? Dá um pouco de medo. Segura porque tem que segurar, mas me dá um pouco de medo. Quando eu falo assim, eu me emociono porque assim, já vi muitos colegas irem e não voltar. Por falta de segurança, às vezes por eles terem reagido a um assalto, às vezes por ter perdido um controle na rodovia, por rodovia muito ruim, cheia de buracos, né? Então, por isso. Cansaço também, muito cansaço. Às vezes por ter uma carga horária, ter que levar, tem que chegar naquele horário, tem que cumprir um agendamento. Então, eu já vi muitos colegas, já perdemos muitos colegas assim. Aí, quando eu falo assim, eu tenho dia e tenho horário para sair, mas eu não tenho como, não sei dizer com certeza o dia e o horário que eu vou voltar. Eu só falo para minhas filhas assim, filha, a mãe promete que vai voltar. Mas eu sempre vou com muita confiança em Deus que eu vou e vou voltar. Mas mesmo assim eu sou apaixonada pela minha profissão. O cansaço é muito comentado quando o assunto é motorista em estrada. Caminhoneiros podem ou não ter vínculos trabalhistas. Mas uma coisa é certa, eles sempre têm a obrigação de entregar uma carga em um determinado horário no destino final. Não à toa, a gente às vezes esbarra em um deles correndo nas estradas. É a pressa. Pelo rastreador, a contratante consegue acompanhar todas as paradas e até cada vez que a porta do caminhão é aberta, por exemplo. Tudo isso, somado à extrema atenção necessária para trafegar nas rodovias, faz com que muitos motoristas apelem para o uso de drogas, como o rebite e a cocaína.
Desde 2016, é obrigatória a realização de exame toxicológico para motoristas profissionais. E essa medida fez com que o Brasil reduzisse em mais de 1 milhão o número de habilitações nas categorias C, D e E. Esse dado é do Departamento Nacional de Trânsito. O rebite é uma droga sintética. Era um redutor de apetite que era vendido legalmente até 2011, quando foi proibido. Derivado de anfetaminas, ele estimula o sistema nervoso central e faz com que a pessoa tenha um ritmo mais acelerado. Mantém acordado, basicamente falando. Quando foi proibido, muita gente correu para a cocaína. É importante te dizer que nenhum dos profissionais que conversamos aqui relatou qualquer experiência com essas substâncias. Mas Jairo, marido de Alessandra, trouxe informações que de certa forma me chocaram um pouco. Ele tem 49 anos e é caminhoneiro há 30. Com tamanha experiência na área, resolvi perguntar a ele sobre o consumo de drogas pela categoria. E Jairo começou dizendo que é 100% contra. Isso é uma coisa que não acaba, nunca vai acabar no Brasil, é a droga do motorista. Tem colega meu que usa a droga de manhã até a noite. Aí eu puxei carga horária de remédio de São Paulo a Belém. Carga horária, não podia parar para nada. A empresa, na minha nota, já vinha dois comprimidos para me tomar na viagem. Era 72 horas eu tinha que estar ligado naqueles 2 comprimidos. Não era obrigado eu fazer aquele horário, tomar aquele remédio desse que eles me davam. Mas se você não chegasse na hora, você tinha que pagar a multa. Pagava a multa. É melhor eu pagar a multa que eu fazer loucura. Puxei verdura, uma carga de verdura do Nordeste até São Paulo. O cara falava assim, se o melão estragar quando chegar em São Paulo, você pega a carga. Pede. Meu amigo, são 4 dias de viagem. São muita coisa. Só que o motorista, ele pegar no horário de manhã cedo, 5 horas da manhã, tocar, parou para almoçar, seguiu viagem, parou à tarde, quando for à noite ele para dormir, descansou, ele no outro dia sai 4 horas de manhã de novo, ele está com a viagem sossegada. Entendi. Só que o motorista nunca faz isso. Aí ele já está viciado no pó, está viciado no rebite e vai embora. E esse tipo de comportamento afeta a segurança dos profissionais e a nossa nas estradas. Percebe como são muitos pontos que precisam ser analisados quando a gente fala do caminhoneiro aqui no Brasil? Quando começamos a pesquisar e estudar sobre o assunto, ficamos completamente perdidos. Perdidos com a quantidade de informação e questões diferentes que precisavam ser discutidas. E mais do que isso, perdidos sobre quão pouco, enquanto sociedade, a gente sabe do assunto. E o curioso é que isso nos afeta diretamente. Eu conversei com o Jairo pelo telefone. Ele estava viajando e por isso não foi possível encontrá-lo. Jairo é paisagista por formação. O amor pelo caminhão veio de família, passado pelo irmão, também caminhoneiro. Jairo começou as viagens na boleia e tomou gosto pela coisa. Durante toda a nossa conversa, ele me contava como exercer a profissão era a realização de um sonho. Falou sobre a dificuldade de comprar o primeiro caminhão e como é dura a batalha de ser caminhoneiro. Perguntei se a profissão mudou muito de quando ele começou para hoje. E ele nem hesitou em dizer que sim. Hoje, vou te falar a verdade para você, está difícil. Há 15 anos atrás estava bom para nós, mas hoje está mais difícil. Não estava um frete bom, pouca carga no Brasil e, além de tudo, a segurança nossa na estrada hoje está péssima. Então, torna mais difícil para nós. Viajar era um sonho de criança, entendeu? Hoje já não. Hoje já não está dando mais vida no sonho, não. Em todas as conversas que tivemos para esse episódio, perguntamos quais eram os maiores desafios da profissão na visão dos caminhoneiros. Todos, absolutamente todos, reclamaram das condições das rodovias, do valor do frete, do combustível e, é claro, da segurança. Quando estava lá na casa do Jairo conversando com a Alessandra, ela me contou sobre uma vez em que ele ficou refém de 6 criminosos por horas há alguns anos. E é claro que eu não pude deixar de perguntar para ele como isso aconteceu. Eu já passei na mão deles 2 vezes, né? Olha, a primeira vez me pegaram eu aí na saída de casa. 15 para as 8 da manhã me pegaram eu aí na saída de Mogi das Cruzes. Vazio, eles queriam o caminhão. Levaram, me deixaram eu das 8 da manhã até 2 horas do outro dia, da manhã, dentro de um buraco. Dentro de um bueiro aí atrás da rodovia da Ailton Senna. E eu lá dentro do buraco, quando eu olhava para cima, tinha um tomando conta, o outro dentro, e eu lá dentro do buraco. E eu pensando, vai saber se um bicho, a gente não tem tanto medo do ladrão que tá em cima. O ladrão não ia matar eu mesmo, porque atirar não ia. Mas o medo é de um bicho dentro do bueiro, uma cobra, um escorpião, qualquer coisa, podia morder a gente. E quando foi 2 horas da manhã que eles foram liberar eu. Daí foi liberar o rastreador,
e liberaram eu 2 horas da manhã. E vou te falar a verdade, pra dizer a real mesmo, eu não tenho como mentir não. Eu, pra não morrer de sede, eu tive que beber a própria urina. Entendeu? Por isso que eu falo, eles não dava comida nem nada. Então eu pedi água, eles não me davam, chegou uma hora que eu tive que beber urina pra não morrer de sede. Eu tentei negociar com eles pra me dar um valor pra eles, pra me liberar meu caminhão, né? Quem tem prestação, tinha conta pra pagar. Aí eu negociei com eles, eles não quis. Eles falaram que o patrão deles queria o caminhão, então ficou pra eles pra lá. Aí me liberaram, eu fui embora e a Alessandra foi buscar eu. Na outra situação, também há alguns anos, o Jairo foi abordado por criminosos em um dos postos em que parou para comer. O grupo queria dinheiro. Aí levaram eu dentro do caminhão, eu pedi pelo amor de Deus para eles não me matar, porque a minha menina tinha só 3 dias de nascido. Aí eles me abandonaram eu ali em Campinas, na Bela da Bandeirantes. Eles queriam só dinheiro só. Queimaram minhas 2 mãos no escapamento, né, para não poder fazer nada. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Certo, assim. O jeito como o Jairo conta as coisas que já aconteceram com ele me lembrou muito a Alessandra. É como se eles não tivessem medo mesmo, mas ainda assim reconhecem o risco que é viver nas estradas. O Juliano me falou algo muito semelhante. Para ele, o maior perigo da profissão está nesses roubos. Por já ter sido vítima de um assalto, ele evita fazer viagens durante a noite e, a cada parada, manda uma mensagem com a localização para tranquilizar a família. Ele carrega a mesma angústia da Alessandra, de sair sem saber se vai voltar. Ele está seguindo carregado com uma carga de charque, que é carne seca, para Paraíba. Na hora que eu cheguei no posto fiscal do Alagoas, por algum motivo, não sei qual, o fiscal segurou minha nota, quase o dia todo. Na hora que foi à noite, ele me liberou e não me deixaram ficar no posto fiscal, porque eu tinha que sair dali. Só que eu saí do posto fiscal, mandei 40 km no meu caminhão, fui surpreendido com uma caminhonete do meu lado, com as pessoas gritando encosta, com armas apontadas para mim. Precisei parar meu caminhão, me tiraram do caminhão, me colocaram no porta-malas de um carro, onde eu fiquei 4 ou 5 horas dentro do porta-malas. Ali eu não sabia se eu ia morrer, se eu ia sobreviver, eu não sabia de nada. Na ocasião, a carga e os objetos pessoais que ele tinha foram roubados. Já era tarde da noite quando tudo aconteceu. Os assaltantes o levaram para longe do caminhão e ele precisou andar alguns quilômetros até reencontrar o veículo. Juliano estava no escuro, mas teve a sorte de contar com a ajuda de outros colegas da estrada para retomar o caminho. Quando aconteceu isso, pelo lugar que era e pelas histórias que a gente ouve sobre assaltos naquela região, eu na minha cabeça, eu estava já me preparando que eu ia morrer. A gente sabe que aqui assalta, o motorista morreu, foi nesse trecho aqui. Assalto, o motorista morto nesse trecho. Então, nesse tempo que eu fiquei no porta-malha, eu não sabia realmente o que ia acontecer comigo. Tava, não aceitando, mas eu pedia muito, né? Eu sou um cara devoto e eu pedia muito para Deus e Nossa Senhora para me iluminar, para me tirar daquilo. Eu pensei até na época em abandonar a estrada por esse motivo. Mas é o que eu faço, eu não sei de outra coisa, é o que eu escolhi, então eu tenho que dar continuidade à minha vida. Foi com esse mesmo pensamento que o Jairo continuou. Hoje, ele faz cerca de 750 quilômetros em 12 horas por dia. Já foi dirigindo para o Chile, para Venezuela, Peru, Argentina e Paraguai. Mas ele diz que esses 2 últimos não contam não, porque apenas fez a travessia. A gente sente na fala de uma pessoa quando ela é apaixonada. E o Jairo tem amor e respeito pela profissão que escolheu. Ele diz que com o tempo foi aprendendo a lidar com as horas na estrada sozinho, mas que em alguns momentos a solidão é mesmo difícil de aguentar. Tem hora que você senta, chora, dá risada, mas quando você chega à noite, você bate aquela solidão, né? Você tá sozinho, você tá vendo que você tá sozinho ali. A solidão do motorista na estrada é muito difícil. E falar que um motorista não sente solidão é muito difícil. O meu sotaque não nega que eu sou do Rio, e nos meus anos de repórter na cidade, já fiz algumas reportagens sobre roubos de carga. Perguntei ao Jairo se ele tinha problema em circular por lá, e eu ouvi um sonoro com certeza. Ele conta que evita Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador, e pede que a Alessandra faça o mesmo. A questão do roubo de cargas é um medo constante. Somente em 2018, o Brasil registrou mais de 22 mil casos. Os números foram divulgados pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. O Sudeste é a região mais afetada, em especial o Rio de Janeiro, que é o campeão desse tipo de roubo. Mais de 40% deles foram registrados no estado. O Jairo tem lá suas razões de se preocupar, né? Eu não sei se você se atentou para o fato de que os entrevistados regulam em idade.
e isso foi um sem querer querendo. Calma, eu te explico. É que a média de idade dos caminhoneiros hoje aqui no Brasil é na faixa dos 40 e poucos. E isso nos fez pensar sobre a renovação da profissão. Israel, Alessandra, Jairo e Juliano disseram que os filhos nunca manifestaram muito desejo em seguir a profissão. Mas todos eles disseram que preferem assim, justamente por causa de todos os desafios e riscos dela. Juliano decidiu ser caminhoneiro por causa do pai. Quando era pequeno, gostava de viajar na boleia para amenizar um pouco da saudade que tinha e também pela chance de conhecer os lugares por onde o pai passava. Por causa disso, a escolha de ganhar a estrada com a profissão pareceu natural. Mas é aquela coisa, né? Em casa de ferreiro, você tem uma filha, né? Sim. Você acha que ela tem vontade de ser caminhoneira? Bom, por enquanto não está demonstrando. A gente está tentando focar os estudos. Você gostaria que ela fosse? Não. E por quê? A profissão nossa, ela é uma profissão machista, sabia? E eu tiro o chapéu quando vejo uma mulher na estrada. Não tem essa de sexo frágil, não. Elas fazem um serviço pesado que tem que ser feito também. Eu tiro o chapéu quando vejo uma mulher guiando, uma mulher ali mexendo no teu caminhão. É bonito de ver, cara. A Alessandra acha que o machismo se soma à desvalorização. Ela sente que hoje é muito mais difícil fazer carreira como motorista pela falta de reconhecimento e não deseja que as filhas ou os netos vivam a mesma experiência. Eu aconselharia e tentaria não deixar. Porque assim, antes nós era tratado como chofer de caminhão. Hoje não, é o motorista. Nós não tem valor. Então não quero, amo a minha profissão porque já estou dentro, aprendi a amar. Mas eu não quero para meus filhos e para meus netos. Porque os jovens que estão entrando não vão ficar. Porque hoje a tecnologia está muito avançada. Eles não vão querer bater alavanca para levar um alimento para a mesa do meu colega ali, para a mesa do meu vizinho, sendo que eles têm a possibilidade de algo melhor, com mais tecnologia. Vai faltar motorista. Vai faltar. Você acha que meu neto que vai estar com 20, 25 vai estar na estrada? Não vai. São menos um na estrada. Dá para notar uma desesperança bem grande, né? Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, diz que os caminhoneiros serão a 5ª profissão mais afetada pela evolução da automação. E é claro que a ideia não é demonizar nenhuma das tecnologias. O ponto aqui é pensar qual será o papel dos profissionais que estão ou que pretendem entrar nesse mercado diante de um futuro tão incerto. Quando falamos com Maurício, pedimos uma análise dessa questão tão falada por eles nas entrevistas. Ele nos pareceu mais otimista do que os caminhoneiros. Agora, como o Brasil ele é um país que tem pouca oportunidade de trabalho, acaba que você tem uma renovação, né, dentre os caminhoneiros. Então, eu discordo um pouquinho, porque quando o mercado percebe que tem essa carência de motoristas, e no Brasil você tem um problema crônico de mão de obra, o próprio mercado treina, capacita novos motoristas, né? Então eu vejo que esse fator, a própria economia tende a corrigir. Agora, é claro que talvez o percentual do quanto que vai ser autônomo, quanto que vai ser funcionário, isso sim mude. Fica uma perspectiva de menos autônomo e mais funcionário. Lembra que no começo eu te contei que esse episódio nasceu na estrada? Naquela época a gente ainda podia ir pra rua. Mas como já comentamos no primeiro programa dessa temporada, a pandemia do novo coronavírus mudou completamente as nossas relações sociais e o nosso modo de viver. Todo mundo está sentindo os impactos da quarentena, e isso inclui os caminhoneiros. Então, pra gente que é autônomo, tá ficando difícil para trabalhar. E se isso não acabar logo, eu não sei o que vai acontecer com a categoria dos autônomos. Hoje a gente está vendendo a janta para comer o almoço. Hoje tá assim, sinceramente. Que nem eu falei, eu mesmo, meu faturamento caiu bem dizer 40%, quase 50%. Onde eu fazia 3 viagens no mês para o Nordeste, hoje eu estou fazendo 1,5. Quando faz 1,5. Então tá bem difícil, viu? Quando conversamos com o Juliano, ele estava em João Pessoa. Tinha acabado de chegar na cidade e pareceu bem preocupado. Enquanto esperava para descarregar, tentava arranjar alguma outra carga para levar de volta a São Paulo. Só que assim como ele, outros 200 caminhoneiros também estavam parados no pátio. Eram motoristas de várias partes do Brasil
vivendo a mesma situação. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística publicou um estudo dizendo que o setor de transporte rodoviário de cargas registrou uma queda de 45% na demanda desde o começo da pandemia. Alguns caminhoneiros não encontram mais um lugar calmo para descansar ou comer, já que a maior parte dos restaurantes e comércios nas estradas estão fechados. Em abril, a categoria entrou para a lista de trabalhadores essenciais e também pôde sacar o auxílio emergencial. Mas as perdas ainda são muitas. Nós estamos meio parados agora esse dia por causa dessa pandemia aí que está tendo. Nós estamos trabalhando devagarzinho, né? Pouco serviço tem mesmo, entendeu? Nós estamos tendo dificuldade um pouco para trabalhar. Mas a gente vai tocando a vida, a gente tem que trabalhar, né? Porque a gente tem que abastecer o Brasil. Trabalhando do jeito que nós estamos e não tendo apoio, entendeu? Que apoio que nós estamos tendo na estrada? Nenhum. Não tem ninguém, igualzinho eles falaram aí, que estava dando as coisas na estrada, não estava dando nada. Pura mentira. Entendeu? Fazer o quê? Vamos tocar a vida para frente. Jairo me pareceu um pouco mais conformado com a situação que a Alessandra. Ambos estavam bem tristes no dia que a gente se falou, com tudo que vem acontecendo. Mas ela estava bem mais para baixo naquele dia. Lamentou todo o cenário da pandemia e mostrou preocupação também com a saúde. Afinal, há risco de contágio para eles. Mesmo com luvas, álcool gel e máscara, quem está nas ruas fica muito mais vulnerável e pode contaminar os familiares quando voltar para casa. Nos postos de combustível, o contato com o frentista é o mínimo possível. Na hora de retirar a carga, a proximidade também é evitada. Tudo isso para tentar conter a disseminação do vírus. Fiquei 25 dias em casa sem sair carga para lugar nenhum. A gente não tem apoio na estrada. A gente não tem... ninguém vê a gente. Eles acham assim que nós não somos humanos, porque assim, todo mundo pode ficar em casa. Nós já não podemos ficar. É porque nós não pegamos, né? Nós somos imunes. Nós estamos se arrastando. Fala que nós temos que trabalhar, abastecer o Brasil, mas ninguém apoia nós, ninguém olha para nós. Você está ouvindo esse episódio agora, mas ele foi finalizado em fevereiro, na semana em que um forte temporal atingiu a cidade de São Paulo. Eu fiquei ilhada em casa. Pela minha janela, conseguia ver muitos caminhões estacionados nas ruas, impedidos de seguir viagem. Eu acompanhava o movimento de uma carreta vermelha. Contei mais de 5 horas dela parada. E nessas horas, eu só conseguia pensar, será que o ou a motorista vai ter que pagar multa pelo atraso? A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, a maior da América Latina, sofreu um grande alagamento. E as notícias mostravam as 7.000 toneladas de alimentos desperdiçados que foram levadas pela água. Mostravam também os caminhoneiros que ficaram ilhados e sem carga por mais de 24 horas. Pensei muito no prejuízo que eles tiveram. Muitos não queriam abandonar aquilo que, em muitos casos, é sinônimo de casa. E eu já te falei aqui, já reclamei muito de caminhoneiro que atravancou o meu caminho. Mas eu passei a olhar com outros olhos depois que conheci um pouco mais desse universo. Entendi que em cada caminhão a carga é muito maior do que o que a gente consegue ver. E é claro que você pode ter 1 milhão de críticas sobre eles. Mas foi só quando eu parei para entender um pouco mais desse mundo desconhecido que eu percebi como ele me afeta diretamente e como a gente pouco se importa. Sem eles, o país para. A economia trava. O poder que eles têm sobre nós é gigantesco. Mas as condições de trabalho são bem ruins. Falta estrutura, falta segurança, falta planejamento para os rodoviários e para os outros meios de transporte. É preciso desafogar esse sistema para que ele possa ser muito melhor aproveitado, até mesmo de forma mais humana. Porque, por enquanto, o desamparo é grande. E eu deixo aqui para você um recado da Alessandra. Eu diria para a população o seguinte: da escova de dente, da pasta que eles usam, até a roupa que eles vestem, depende de nós. Então olha para nós com carinho, que quando nós estamos na rodovia, nós não estamos atrapalhando, mas sim levando o alimento para a mesa deles, levando a mercadoria para que eles possam ir lá no mercado buscar, porque o trem não vai levar lá no mercado, o avião não vai levar lá no mercado, quem leva é nós. Então respeita um pouquinho nós, olha pra gente diferente, nós não somos intrusos na rodovia, nós estamos levando a riqueza do nosso país, a riqueza do nosso Brasil.
agora, as vozes que participaram deste episódio. Na produção e roteiro, eu, Gabriela Viana, e a dupla que rima, Érica Paixão e Gabriel Damião. Na edição, Caroline Tamassia, Lucas Soares, Ricardo Gouveia e Wellington Ramalhoso. Na sonorização, Cláudio Antônio. E você, por favor, participe, manda pra gente a sua crítica, sugestão de tema, elogio, conte a sua história. É só escrever pro vozes@cbn.com.br ou correr lá nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook como @CBNVozes. Até o próximo Vozes.